Tudo começa quando a Luciana chega em casa toda preocupada ali com o Patrício porque ele sumiu e a mãe dela acena para que ela tenha calma porque ele está bem ali e aponta. E a Luciana vai até a ele e diz que ele saiu sem avisar e que ela estava muito preocupada. Patrício responde que foi ver aquela montanha porque ele tinha que encarar o seu medo de enfrentá-la e que tinha que voltar ao lugar onde mudou de vez sua vida. Luciana questiona ele porque reabriu uma ferida e o Patrício diz que ele tinha necessidade de fazer isso e que ele devia isso a ele mesmo e que sentia esse desejo há muito tempo, uma grande necessidade de voltar lá e enfrentar aquela montanha em que um dia lhe venceu. O Patrício continua dizendo que tinha que ir lá para tentar superar esse terror que ele sente desde o dia que ele sofreu esse acidente. Já com o Matheus, ele está ali com o Rodrigo e o Cláudio, e o Cláudio pergunta ao menino se ele chegou a conhecer a mãe dele logo depois que o Matheus disse que a mãe dele morreu. O bichinho diz que não sabe de nada e pede para que eles perguntem ao papai dele, o Don Tielo, porque ele sabe sim, porque ele era muito pequeno e não sabia e nem se recorda de nada. Agora o papai dele sim, ele sabe. O Cláudio e o Rodrigo ficam encantados com esse menino e respondem que sim, que vai perguntar a ele. E o Don Tielo chega nesse momento, dá bom dia a eles e o Cláudio retribui, dizendo que estava conhecendo o filho dele, o Matheus, e se apresenta dizendo que se chama Cláudio Linhares e estende a mão. Só que o Tielo, todo desconfiado ali, ele prefere não pegar na mão do Cláudio, mas se identifica também e pede que o menino saia um pouco e deixe ele conversar um pouco com aqueles senhores. O menino todo educado, ele sai e o Tielo diz que faz um tempinho que eles estão conversando com o filho dele, o Matheus, e diz que não é que ele seja desconfiado, mas é porque ele sabe muito bem como que estão as coisas ultimamente e agora sim ele questiona o que eles querem com o filho dele. O Rodrigo responde que não é nada e que ele se acalme, que apenas quer ajudar eles e que pode dar a eles tudo o que eles necessitam. O Cláudio pede que, por favor, que ele não desconfie deles e fala que depois que sua filha perdeu o filho dela há 5 anos, ele, quando viu o filho dele, o Matheus, se recordou de um neto que ele ainda não conheceu. O Rodrigo diz a mesma coisa e fala que é pai de um menino que se perdeu há 5 anos e depois eles dois entregam um cartãozinho a ele. Antes de continuar aqui, peço a vocês que, se possível, deixem o seu gostei, se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário. Gosto de ler todos eles e também não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? Assim o YouTube sempre notificará você de vídeos novos todos os dias. O Tielo diz que deve ser muito difícil perder um filho. O Rodrigo responde a ele que realmente é uma dor inexplicável, sem saber como ele está, se ele come, se tem um teto. E o Cláudio diz que nesse momento eles vão ver um menino que pode ser o neto deles e filho do Rodrigo, e que tudo o que ele quer fazer é devolver a felicidade para sua filha quando ela perdeu o neto dele naquela noite, que eles nunca vão perder a esperança. O Tielo fica todo desconfiado ali, depois ele já querendo sair dessa conversa ali, ele diz que espera muito que eles encontrem o menino deles. O Cláudio agradece a ele e pede para que ele cuide bem do Matheus, e o Rodrigo pede que, por favor, que ele não fique desconfiado deles e que seja o contrário, que se alguma vez ele precisar de alguma ajuda, ou para ele ou para o Matheus, ele pode entrar em contato com eles e que ele se sentiria muito feliz de poder ajudar ele, porque assim ele sentiria que de alguma maneira ele estaria ajudando o seu próprio filho. O Tielo então deseja muita sorte a eles, então ele se despede e vão embora sem saber ainda que esse menino ali, o Matheus, é filho e neto deles. Rosalina chega em casa nesse momento e pergunta a Matilde se ainda não chegou ninguém, e a Matilde responde que não, que ninguém. Rosalina diz que a cada dia que se passa ela fica ainda mais sozinha naquela casa e que o Patrício fica lá atrás da Luciana, o Max e o Rodrigo trabalhando na empresa como sempre, e agora a Jana, que também decidiu trabalhar. Matilde pede para que ela não se angustie assim, porque isso é a lei da vida, que os filhos cresçam, abandonem os pais, para que assim eles vivam suas próprias vidas. A Rosalina diz que está se sentindo muito desprezada e que agora ela está sozinha. A Matilde então dá uma ideia a ela e pergunta por que ela não convida a irmã dela, a Constância, e que assim elas comam juntas, depois podem ir no cinema, no teatro. Rosalina de imediato já responde que não, porque a Constância ela não pode contar com ela para nada, porque ela se atreveu a se colocar ao lado da Jana e que apoiou a Jana na decisão de não querer se casar com o Boris. E a Matilde pergunta então o que ela acha do padre honesto.
A Roselene está virada com todo mundo ali e diz que ela nem fale do Padre Honesto porque ela não pode contar com ele para nada e que essa manhã ela foi lá ver ele e que ele mesmo, o Padre Honesto, disse a ela que ele aconselhou a Jana para não se casar com o Boris e pergunta a Matilde se ela se dá de conta disso e que pior de tudo é que para ela esse homem é que ela tinha mais confiança e que para ela ele era como se fosse seu anjo da guarda, mas que ele se posicionou contra ela e que não pode acreditar nisso. Já com o Rodrigo e o Cláudio, agora ele chega no albergue e o diretor se identifica e pede que por favor que eles dois se sentem. O Cláudio se apresenta, o Rodrigo também, e o diretor agradece a eles por eles ter vindo ali e diz que solicitou a presença deles porque segundo os dados que eles têm ali, eles conseguiram identificar que tem um menino que chegou ali no albergue 2 dias depois que sumiu o filho e o neto deles e que encontraram também ele em um lugar bem próximo onde a Luciana perdeu o filho e que só avisou eles agora porque chegou ali essa informação e que buscando ali nos arquivos ele encontraram esses dados e mostra a eles. O Cláudio diz que espera muito que seja esse menino que por anos eles estão buscando. O Rodrigo fica todo feliz ali, mas que infelizmente esse menino não tem nada a ver com o filho deles, porque como vocês já sabem, o filho dele é o Mateuzinho. Com o Patrício, ele diz a Luciana que vai dizer algo a ela que nunca disse a ninguém e pergunta se ela acompanha ele e a Luciana diz que sim. Ela então se levanta e acompanha ele até a varanda. O Patrício diz a Luciana que desde que ele e o Rodrigo ainda eram muito pequeninos, o Rodrigo sempre foi para ele muito mais do que um irmão e que ele sempre foi seu melhor amigo e que sempre será um exemplo a ser seguido. O Patrício ainda diz que sempre quis imitar o Rodrigo em tudo, mas que na verdade ele nunca conseguiu lhe superar e que a única coisa que ele sempre quis na vida dele era que ele sentisse orgulho dele, porque o Rodrigo sempre foi melhor em tudo e que não havia nada que fosse lhe proposto que ele não conseguisse fazer e que tudo ele conseguia alcançar. O Patrício diz a Luciana que no dia que eles vieram ali para enfrentar aquela montanha, ele jamais imaginou que a vida dele iria mudar assim para sempre dessa forma e que mudou sim para sempre logo depois que ele conheceu ela e passa um flash na mente do Patrício enquanto ele fala. O Patrício diz que naquele dia foi quando a vida dele mudou para sempre, sem saber ainda o que ia acontecer depois com ela e o irmão dele, e depois ele percebeu que jamais iria conseguir o mesmo com ela, e aí sim foi quando ele percebeu que naquele dia jamais ele poderia voltar a ser o mesmo. E já lá no albergue, o Rodrigo está impaciente, e o Cláudio também, e o Rodrigo pergunta ao diretor por que está demorando tanto, e o Cláudio pergunta se será que o menino não quer vir. O diretor responde que não é nada disso e pede que eles fiquem tranquilos e que a única coisa que ele pede é que eles tenham mais um pouco de paciência. E é aí quando o menino chega, o Cláudio se aproxima, depois o Rodrigo se apresenta para o menino. A cena logo volta para o Patrício, que ainda está contando a Luciana seus sentimentos, e depois ele sorri e diz que se lembra do dia seguinte, quando ela, a Luciana, veio muito brava reclamando com ele porque eles não mandaram o mecânico, e diz a Luciana que foi exatamente nesse mesmo dia ali que ele sofreu esse grave acidente. A Luciana diz que já com ela foi o dia em que o pai dela morreu e depois ela diz que não vale a pena se recordar do passado quando se tem tanta dor ali no presente. O Patrício diz que é porque para ele é necessário isso e que para ele o passado está sendo mais pesado do que o presente e que para a família dela e a família dele nunca mais eles voltarão a ser os mesmos.